Um feliz sábado a todos. Agradecer aí ao pessoal, também a paciência, probleminhas técnicas, mas tudo vai dar certo, tá bom? Que Deus possa nos ajudar. Irmão Jadson, tudo preparado aí? Estamos prontos, querido. Amém. Então, vou fazer a primeira oração, o irmão faz a segunda e nós damos andamento na mensagem. Combinado. Querido amado Deus, primeiramente gostaríamos de agradecer ao Senhor pelo dom da vida que o Senhor proporcionou para cada um de nós. Pai querido, queremos também agradecer, pois Satanás tenta de alguma forma nos tentar, nos fazer aqui ficar preocupados, talvez nervosos, mas o Senhor, calmo, sempre como nos mostra como devemos ser mansos, calmos, o Senhor resolve os problemas, Pai. Que nós possamos confiar mais em Ti, possamos aprender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Pai querido, esteja nesse exato momento com o Seu Santo Espírito, com o nosso irmão Jadson, que vai passar a mensagem para nós, uma mensagem muito interessante, muito importante. Ontem falou sobre um tema que é muitas vezes mal compreendido e ele falou de uma forma muito explícita, muito fácil de ser compreendida, Pai. Sabemos que o Seu Santo Espírito estava ali. Pai querido, nos ajude também com o Seu Santo Espírito, a que nossos ouvidos estejam aptos a ouvir, aprender e praticar, pois é isso que devemos fazer. Não adianta ser só ouvintes, precisamos praticar a Tua palavra também. Pai querido, esteja conosco nesse sábado maravilhoso, cada um também, depois de sair da sala, possa chegar à Tua casa de oração para bendizer e engrandecer o Seu santo nome. Perdoe todos os nossos pecados, Pai, nos purifique, não importa o crisol que tenhamos que passar, se estivermos próximo de Ti, ele vai valer a pena. Muito obrigado por tudo, é o que eu te peço e lhe agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, ainda em Tua presença, nós desejamos agradecer ao Senhor pelo repouso que tivemos, por mais esse sábado, que como todos os demais que temos vivido, representa para nós um oásis, um tempo de serenidade, de reflexão na Tua presença. Não sabemos o que seria de nós se não fosse o sábado. Essas horas sagradas em que, mais do que qualquer outro tempo ao longo de cada semana, nós temos o privilégio de estar mais próximos do Senhor. Pedimos que o Senhor nos fale nesta manhã a todos nós, pela autoridade da Tua palavra, que esta palavra ouvida possa chegar aos nossos corações de tal maneira que possamos praticá-la para a honra, para a glória do Teu santo nome. É o que nós pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão Jadson, por causa do atrasinho aqui, se quiser ir até 6h10, está tranquilo, tá? E a voz é sua, mas a palavra é do Senhor. Deus abençoe. Bom, vamos lá. Bom dia, queridos. Eu havia pensado em falar hoje a vocês na continuidade daquele tema do Apocalipse no Gênesis. Ocorre que eu tive assim uma forte impressão de que deveria abordar um outro assunto nesta manhã, mesmo porque os 6 tópicos que eu apresentei recentemente na Igreja Central de Uberlândia, eles estão disponíveis na internet. Hoje, por exemplo, eu iria falar sobre os 144.000 e sobre as 12 portas da cidade. Eu não sei se você sabia disso, mas ao chegarmos à Nova Jerusalém, nós não entraremos todos pela mesma porta. São 12 portas. E cada uma dessas portas tem um dos nomes dos filhos de Jacó. Na verdade, não são todos por conta de
de Dan e de Efraim, que foram excluídos em função Efraim da sua idolatria e Dan da sua característica traiçoeira como a serpente. Então Deus os eliminou dali. E naturalmente que os filhos de José foram ali colocados em substituição a Dan. O filho de José foi colocado ali em substituição a Dan, Manassés. E cada qual de nós entrará pela porta cujo caráter mais se pareça com um desses filhos de José. Mas eu resolvi que esse não seria o tema, porque eu tive assim a forte impressão no meu coração de que deveria discutir com vocês um outro assunto. Mas esses temas aí, inclusive esse que eu menciono aqui brevemente, eles estão disponíveis lá no site da Igreja Central de Uberlândia. Se você procurar lá sobre a série Apocalipse no Gênesis, você encontrará lá 6 estudos, sendo que o primeiro deles foi aquele que nós olhamos ontem. Então, nesta manhã, eu quero convidar você a começar aí abrindo a palavra do Senhor no livro de Isaías, no capítulo 24. Nosso tema hoje terá que ver com Isaías 24. E aí, ao encontrarem o texto aí, diga amém, só para eu me localizar aqui, que todos já chegaram à passagem. Nós vamos ler aqui Isaías a partir do versículo 17. Alguém encontrou? Isaías 24, versículo 17. Amém. Então vamos lá. Isaías escreveu assim: o temor e a cova e o laço vêm sobre ti, ó morador da terra. Breve comentário aqui. O temor, o medo, e a cova, que representa a destruição, porque a cova é o último endereço de todos aqueles que já viveram. E se Cristo não voltar antes, será também o nosso terrível último endereço. Claro que para aquele que crê no Senhor Jesus há esperança. Mas além do medo, além do fim, vem também aqui o laço, que é a traição, que é um mecanismo tal que praticamente a todos os seres humanos escraviza e prende. E Deus está dizendo que essa sorte de coisas há de atingir a todos aqueles que habitam nesse planeta. Verso 18. E será que aquele que fugir da voz do temor cairá na cova, e o que subir da cova, o laço o prenderá. Por que razão? Porque as janelas do alto estão abertas e os fundamentos da terra tremem. Ou seja, essa tríade de desgraças, ela atingirá a humanidade quase que de forma completa. Não há escape. Verso 19. De todo será quebrantada a terra, de todo está rompida, e de todo é movida a terra. Verso 20. De todo cambaleará a terra como ébrio,
e será movida e removida como a choça de noite. E a sua transgressão se agravará sobre ela, e cairá, e nunca mais se levantará. E será que naquele dia o Senhor castigará os exércitos do alto nas alturas, e os reis da terra sobre a terra. Eu repito aqui o verso 21. E será que naquele dia o Senhor castigará os exércitos do alto nas alturas e os reis da terra sobre a terra. E serão ajuntados como presos numa masmorra, e serão encerrados num cárcere, e outra vez serão castigados depois de muitos dias. E a lua se envergonhará, e o sol se confundirá, quando o Senhor dos exércitos reinar no Monte Sião e em Jerusalém e perante os seus anciãos gloriosamente. Veja, eu compartilho com você a minha angústia de alma quando leio palavras assim tão duras na Escritura Sagrada. Como é que um Deus amoroso, misericordioso, aquele que oferece a sua graça, poderia agir assim? Um aspecto aqui a ser considerado nesse livro de Isaías, nesse tema que nós estamos estudando nessa manhã, é que nestas passagens nós temos uma antecipação de algumas daquelas descrições que finalmente nós vamos encontrá-las no livro do Apocalipse. Em outras palavras, chegará o momento do acerto de contas definitivo. Não apenas com os homens, com os reis que de forma ilegítima vivem sobre a terra como se Deus não existisse, mas há aqui também a antecipação de uma guerra entre os exércitos celestiais e os anjos caídos que rodeiam a terra e que passeiam por ela. Esses exércitos das alturas que serão visitados, que causaram toda sorte de desastre ao longo da história da humanidade, desviando de Deus os filhos do Senhor e atacando de forma severa e cruel todos os filhos dos homens. Chegará o momento em que eles serão visitados pelo Altíssimo e serão presos como numa masmorra. Isso é uma antecipação de Apocalipse 20. E depois de muitos dias eles serão visitados. Porque veja, o que esse texto está nos dizendo em última análise, é que o sol da alegria, dos folguedos, esse tempo de claridade, enquanto é dia, que a humanidade tem vivido à deriva de Deus, distanciados de Deus. Esse tempo chegará ao fim. As sombras da longa noite eterna está se aproximando muito rapidamente. E quando este tempo vier, a esperança para sempre já não existirá. Graça é algo extraordinário. Nós vivemos sob esse tempo em que a graça nos está oferecida a todos. Mas tempo virá em que graça já não existirá. E esse momento que Isaías descreve, naturalmente,
porque recebeu de Deus essa visão, ele não teria jamais, assim como nenhum outro homem, nenhum de nós, poderia antever esse desastre fatídico que acometerá o planeta. Imagine a Terra cambaleando como um ébrio de um lado para o outro, tremendo, os outeiros eternos, tremendo como se fossem montões de gelatina. E aquilo que João depois vai ver em conexão com isso que Isaías está descrevendo é um desastre absurdo. Como é que seres humanos tão frágeis como nós, que sucumbimos a um vírus, que sucumbimos a pequenos desastres, um acidente, por exemplo, fatal de um veículo com o outro, uma queda de um lugar um pouco mais alto, já nos deixa completamente desguarnecidos. Como é que o planeta inteiro, sendo sacudido de um lado para o outro, poderia ainda trazer esperança para alguém? Mas o que mais me surpreende não é que a destruição venha. Nesse mesmo capítulo, nós temos uma explicação muito relevante para isso que virá a acontecer. Em outras palavras, o que eu quero perseguir nesses poucos momentos que temos esta manhã é a seguinte: por que razão um Deus bondoso e misericordioso há de levar a história desse planeta a um fim tão trágico, tão duro? A resposta se encontra no próprio capítulo 24 de Isaías, no versículo 5. Vamos retroceder aí. Veja, na verdade, 24 de Isaías, verso 5. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Porquanto? E aqui, nesse versículo, nós vamos ter 3 razões. Deus explica em 3 razões, 3 elementos, 3 justificativas, qual é a razão por que o planeta Terra e os seus moradores serão visitados de forma tão dura pelo Deus Criador de todas as coisas. Ele diz assim: na verdade, a Terra está contaminada por causa dos seus moradores. A contaminação é que é causa dessa destruição. Mas por que é que a Terra está contaminada? Item 1. Porquanto tem transgredido as leis. Essa é a razão 1. Segundo, a razão 2. Porquanto tem mudado os estatutos. E terceiro, porquanto tem quebrado a aliança eterna. Ou seja, Deus vai agir por 3 razões. A primeira delas é que a humanidade tem transgredido as leis. Deus é soberano. Há um código que rege o universo. E esse código se baseia num conceito que caracteriza Deus: o amor. A lei é amor, em todos os aspectos da sua prescrição. E aqui eu avanço além da lei que foi escrita pelo dedo de Deus, que é uma síntese muito breve de tudo aquilo que é o pensamento divino. Mas Paulo vai ampliar de forma significativa o conceito da lei quando ele prescreve: quer comais, quer bebais, fazei tudo para a honra e para a glória de Deus. Ou seja, não há um pensamento, não há uma palavra, não há uma atitude que possa se afastar daquilo que é o projeto soberano de Deus, que é um projeto baseado em amor. Amor supremo a Deus e, portanto, estabelece um vínculo de sujeição
de dependência e de responsabilidade entre as criaturas e o Criador. Portanto, obediência suprema a Deus, amor a Ele, aquele que ama obedece. É isso que está escrito em João 14:15, palavra de Jesus. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E uma extensão no plano horizontal desse projeto divino é que todos os seres no universo cuidem uns dos outros e amem uns aos outros assim como amam a si mesmos. Então esse é o projeto divino, mas você e eu sabemos que a humanidade de forma geral, especialmente aqueles que não conhecem a Deus, diz o ímpio no seu coração, escreve o salmista, não há Deus. E por essa razão a humanidade vive completamente distante da obediência aos princípios, às regras que Deus estabelece. Então, nessa primeira motivação do verso 5, justificando a destruição do planeta, Deus está dizendo que, de forma geral, as pessoas vivem em completa desobediência àquilo que é o projeto do Senhor. Em segundo lugar, a causa da destruição da Terra é que há um grupo que avança de forma destemida e ousada, além da desobediência. Como está registrado lá na segunda carta de Paulo a Tessalônica, ali fala do iníquo que se assenta sobre o trono de Deus, querendo parecer Deus. E aí a afronta a Deus é ainda maior, porque não é apenas desobediência, mas é a quebra, é a modificação da lei dentro do plano humano, como se o pobre homem, mortal, caído, sujeito à morte, pudesse alterar os desígnios do céu, em especial a lei do Senhor. Por exemplo, neste sábado que nós estamos vivendo, da humanidade inteira, algo aí ao redor de 8 bilhões de seres humanos, apenas uns poucos estarão adorando ao Senhor, reverenciando o sábado, como deveriam fazer. Por que razão? Porque a humanidade se desconectou do céu. Então, você conhece Daniel 7:25, a quebra da lei dos estatutos do Senhor. Não só do sábado, mas veja, também é prescrição divina o casamento. Duas instituições estabelecidas ainda no Éden. E o que é que estão fazendo do casamento? As assembleias legislativas, quando estas não conseguem aprovar leis, o judiciário altivo, como tem agido, altera também a prescrição divina do casamento entre o homem e uma mulher e os seus filhos. E nós estamos vivendo aqui dias de sodomia, dias de desobediência e afronta direta a Deus. Ficamos chocados com essas coisas, mas isso é veiculado nas grandes redes de comunicação, de televisão e eventualmente, alguns de nós temos os nossos aparelhos de televisão e até assistimos o que essa mídia maldita, guiada pelo anjo caído, tem levado crianças e jovens e adolescentes e adultos a admitir que esse estado de coisa seja algo natural. Então, por esta segunda razão, porque mudam os preceitos do Senhor, porque transgridem a lei do Senhor, Deus vai agir. E nós olhamos para esse estado de coisas e muitas vezes nós dizemos, o senhor tem razão mesmo.
Agora, o maior problema da destruição, para mim, está aqui nessa terceira causa. Porque isso agora não tem mais que ver com o ímpio e com aqueles ousados que tentam destronar a Deus. Aqui agora tem que ver com a aliança eterna. A aliança eterna não é para toda a humanidade. A aliança eterna, ela só pode ser quebrada quando ela se estabelece. Em outras palavras, isso agora tem que ver com os crentes. A maior causa que provoca a ira e a destruição divina desse planeta é porque muitas pessoas entraram na aliança, mas esses indivíduos, muitos deles, quebraram o pacto. Ou seja, na primeira motivação de Deus para destruir o planeta, isso tem que ver com os ímpios, aqueles que nunca tiveram relação com Deus e nunca quiseram ter. A segunda justificativa tem que ver com aqueles que vão além da impiedade da humanidade de forma quase que coletiva. Eles afrontam a Deus e tentam mudar a legislação do Senhor. Agora, a terceira causa tem que ver com os crentes. Muitos daqueles que foram batizados, mas eles quebraram o pacto eterno. A palavra hebraica aqui para aliança eterna ou pacto eterno é a palavra barit. Essa palavra, ela vai ser usada várias vezes, mais de 200 vezes no Antigo Testamento. E esta palavra, ela também é traduzida para o grego do Novo Testamento. E quem faz essa tradução é Jeremias, é Paulo, a partir do texto de Jeremias. Então, o que eu quero dizer a você? Eu varri o texto bíblico para entender que aliança eterna é esta que está sendo quebrada e que se torna causa da destruição da terra. Podem existir mais aspectos que este, mas eu destaco 4 aspectos relevantes. O primeiro aspecto tem que ver com a promessa de um descendente, a aliança, o barit de Deus. Deus promete a Adão um descendente. Esse descendente se materializa no chamado de Abraão e, finalmente, no nascimento de Isaac. Porque aquela semente que foi prometida, ela, de fato, quando nós olhamos a história do Antigo Testamento, nós vamos encontrar todos os atos de Deus na história a fim de materializar e consumar a sua promessa. Quando nós lemos a Bíblia no Antigo Testamento, a impressão que nós temos é que ali está registrada a saga do povo judeu. Claro, isto também está lá, mas nas entrelinhas não é isso que Deus pretende. O que Deus no Antigo Testamento está nos dizendo é o seguinte: é quais foram os caminhos e as atitudes do Senhor para cumprir a sua promessa e trazer até a humanidade o descendente prometido. Então, quando Cristo nasce entre os homens, quando o Verbo se faz carne para habitar entre nós, o que Deus está fazendo em última análise é entregando o seu barit, a sua aliança. Aliança que vai ser cumprida de forma absolutamente fiel da parte de Deus, mas que quando
Deus espera a contrapartida humana, que é a reciprocidade, que é a resposta. Deus não vai encontrá-la na maioria dos homens. Mas, sobretudo, é pesado para Deus o fato de que aqueles que declaram participar da aliança, aqueles que entram em aliança com ele, pelo recebimento da oferta de Cristo, o substituto do homem, muitos desses homens retornam, dão um passo atrás e quebram o pacto, quebram a aliança. Isto já havia sido grande verdade na história do judaísmo, na história das tribos do norte que se rebelaram e, finalmente, também das tribos do sul. É por isso que João vai registrar que esse descendente, esse Barihit, veio para os seus e os seus não o receberam. Mas esta aliança, além de falar de um descendente, ela também vai falar de uma lei. E ela vai falar de um sacrifício. E ela também vai falar de um compromisso. Então, esses são os 4 aspectos que eu encontrei da aliança eterna que é quebrada. Um descendente, uma lei, um sacrifício e um compromisso. Do lado de Deus estão os primeiros 3 elementos. Do lado do homem, o 4º. Então, Deus promete o descendente. Se você vai depois a Deuteronômio, capítulo 4, Deuteronômio é o livro das memórias de Moisés. Esse homem está chegando aos seus 120 anos de idade e ele vai fazer um apanhado daquilo que foi a sua história, o seu caminho pelo deserto e as suas impressões daqueles 40 anos, dos milagres diários dos quais ele foi testemunha. O homem que esteve na presença de Deus, o homem que teve o rosto iluminado pela glória divina, ele vai receber as tábuas da lei. E ele vai escrever que estas tábuas representam o Barihit divino. E eu vou ser breve, porque o tempo já está indo mais para o fim. Então, a lei, veja, o descendente é o Barihit. E a lei é também o Barihit divino. Agora, para entender essa palavra, talvez nós devêssemos ir a Jeremias 31, verso 33. Porque a palavra Barihit, ela está no hebraico. A pergunta é a seguinte: qual é o equivalente desta palavra no Novo Testamento? Porque eu quero entender que aliança eterna é essa que está sendo quebrada. Porque pode ser que você esteja quebrando essa aliança. E pode ser que eu esteja quebrando essa aliança. E nós estejamos, em última análise, iludidos com a ideia de que quando a terra cambalear como ébrio, nós estaremos protegidos e que seremos poupados. Entende? Essa é uma questão muito profunda. Então, eu queria saber no Novo Testamento como é que essa palavra é traduzida, mas eu não quero aqui me basear para essa tradução em nenhum biblista, em nenhum estudioso de línguas. Eu quero saber como é que esta palavra é traduzida por inspiração do Espírito Santo. Então, se você vai a Jeremias 31, verso 33, nós vamos ter aqui uma condição do compromisso. O texto diz assim, olha, Jeremias 31, 33. Mas esta é a aliança, ou seja, este é o Barihit que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no interior
no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Você sabe como é que a gente consegue a tradução clara dessa palavra? É simples, basta você ir a Hebreus 8:10. Hebreus 8:10. Nós temos a tradução de Barihit para o grego, que é a linguagem do Novo Testamento. Hebreus 8, verso 10. O texto diz assim, olha: porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei e lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Ou seja, o Espírito Santo toma o apóstolo Paulo e o inspira a transcrever do Antigo Testamento as palavras de Jeremias. E ele vai colocar aqui essas palavras no grego. Você sabe qual é a palavra para aliança que Paulo utiliza aqui, que é a mesma palavra do hebraico? A palavra agora é diatek. Só que no Novo Testamento, sabe qual é a primeira vez que essa palavra aliança, diatek, no grego vai aparecer? Ela vai aparecer em Mateus, capítulo 26. Vá lá em Mateus. Primeira vez que essa palavra vai aparecer no Novo Testamento. Eu quero que você veja onde é que ela aparece. Hebreus, capítulo 26. E o versículo é o versículo 26. 26. Olha só o que diz aqui o texto de Mateus 26. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos seus discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Verso 27. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos. Verso 28. Porque este é o meu sangue, o sangue do novo pacto, o sangue da nova aliança, o sangue do novo diatek, o sangue do Novo Testamento, a nova aliança. Ou seja, qual é o pacto eterno que está sendo quebrado? Do lado de Deus, um descendente foi prometido, uma lei foi dada e um sacrifício foi feito. O que resta agora para o homem? Ao homem resta o compromisso da obediência. Essa obediência pode ser melhor entendida em Hebreus, nos últimos versos, já do capítulo 13. Não sei se já encontraram aí. Amém, irmão. Ok, então nós vamos aqui ao texto. Verso 9. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça,
e não com alimentos que de nada aproveitam aos que a eles se entregam. Temos um altar de que não têm direito de comer os que se servem do tabernáculo, porque os corpos dos animais cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Em outras palavras, irmãos, nós somente viveremos sem quebrar a aliança eterna se formos absolutamente fiéis a Deus. Eu quero ler com você uns poucos versos de Isaías 24 para concluir esse estudo. Especialmente o verso 13 de Isaías 24. Porque, veja, as pessoas em geral estão iludidas, imaginando que Deus, afinal, terá que ser misericordioso de fato, para levar para o céu alguns, porque ele vai ter que realizar tudo na vida do crente. Hoje existe essa ideia dentro do adventismo. Ou Deus vai me tolerar como eu sou, ou senão não há esperança para a minha vida. E então eles desprezam a necessidade de uma transformação total, de uma condução efetiva do Espírito sobre cada atitude da vida, sobre cada pensamento que se guarda, cada pensamento que se tem, sobre cada ação que se realiza. Eles dizem assim, não, eu realmente sou muito ruim, então o que Deus vai ter que fazer? Deus vai ter que me lavar do meu pecado, isso é verdade, mas ele vai ter que me tolerar do jeito que eu sou. É a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou ser sempre assim. Você deve conhecer muitos gracejos de pessoas que dizem, olha, não se esqueça, eu fui batizado, mas o meu braço ficou para fora. Então, cuidado comigo. Porque, apesar da minha aparência cristã, eu tenho um espírito que não foi completamente renovado. E tem muita gente na casa do Senhor, desde aqueles de mais alta patente, dentro da administração da igreja, pastores, líderes, até o membro que está no chão da fábrica, imaginando que será possível viver nesse mundo e ser levado para o céu sem que o coração seja completamente transformado. Deus não poderá levar de volta para casa. Deus não poderá repatriar seres humanos caídos, sob pena de contaminar o céu. Imagine se Deus leva para lá um ladrão não transformado, um adúltero, um aproveitador, um egoísta. Esse indivíduo teria a chance de contaminar o paraíso de Deus. Então, o cristianismo não é um parque de diversões. O cristianismo implica num compromisso radical do crente com o Senhor. Você já deve ter ouvido algumas pessoas dizer, vocês são muito radicais, muito ortodoxos na fé. Querido, esta é uma ordem celestial. Quem dera
foras frio ou quente. Nós não fomos chamados para sermos equilibrados quando o assunto é fé e entrega. A nossa entrega, ela precisa ser uma entrega radical. Ela precisa ser plena, ou não fique no meio do caminho como morno. Ora com Deus, ora ausente de Deus. A ordem do Espírito, registrada na palavra, é que ou nós nos entregamos completamente, ou nós estaremos perdidos. Então, o compromisso, que é a parte do crente no Barihit, ele só é possível quando o Espírito de Deus imprime no nosso coração o projeto celestial. O projeto celestial é o conjunto de leis, é o pensamento de Deus. É por isso que a nossa mente precisa ser renovada. Porque o que nós precisamos ter impresso em nós é esse olhar compreensivo, como o olhar de Deus. Em cada circunstância onde os nossos olhos se deparam, nós precisamos enxergar aquela circunstância como Deus enxerga, como Deus vê. E nesta sintonia com o céu, há verdadeiramente muito poucos. Mas não sou eu que digo, eu quero compartilhar com você Isaías 24, mais uma vez, e agora no verso 13. Porque assim será, 24, 13 de Isaías. Porque assim será no interior da terra e no meio destes povos, como a sacudidura da oliveira e como os rabiscos, quando está acabada a vindima. Para entender melhor esse texto, retroceda ao nosso último texto dessa manhã, que é Isaías 17, verso 6. Eu não sei se alguma vez você teve assim a oportunidade de acompanhar a vindima, a colheita da azeitona. Eu nunca vi pessoalmente, mas quando eu me deparei com esses textos aqui, eu fui para a internet buscar como é que acontece a colheita da azeitona, da oliveira. Claro que hoje muita tecnologia, então certamente os mecanismos da época de Isaías já não existem mais, mas é bem provável que para aqueles que fazem a cega, a colheita da oliveira, como alguns vídeos que eu vi na internet, fazem isso de maneira manual. Então, o que eles fazem? Eles colocam grandes panos embaixo da oliveira e aí eles vão puxando os galhos e puxando as azeitonas e essas azeitonas caem nesses panos e depois esses panos são puxados e toda a azeitona que caiu ali é recolhida. Mas o que é que sobra no pé da azeitona que não é colhido? Isto é o que está escrito aqui em Isaías 17:6. Porém, ainda ficarão nele alguns rabiscos, ou seja, um restinho, como no sacudir da oliveira. 2 ou 3 azeitonas na mais alta ponta dos ramos, e 4 ou 5 nos seus ramos mais frutíferos, diz o Senhor Deus de Israel. Entende o que eu estou tentando compartilhar com você nessa manhã? A terra se tornará outra vez um deserto. Deus é quem vai causar essa destruição final.
Isso não tem que ver com a destruição que os anjos do mal têm realizado ao longo dos séculos. Terremotos aqui, maremotos ali, chuvas torrenciais que desabrigam pessoas. Não. Agora não é um anjozinho criado que vai agir. Agora é o Deus Todo-Poderoso que derrama sobre a terra as suas pragas finais e definitivas. O verso 6 de Isaías 24 é uma antevisão da quarta praga, quando o sol abrasa os homens. E esse planeta vai chegar finalmente à destruição definitiva. Satanás vai habitá-lo por 1000 anos. Naquele dia muitos dirão, Senhor, Senhor. E Deus dirá, eu não conheço vocês. Quem são esses? Esses são aqueles que quebraram o pacto eterno. Por que razão? Porque eles não se comprometeram verdadeiramente com o Senhor. 4 elementos da aliança. O descendente, Deus cumpriu. A lei, ou seja, Deus deixou claras as condições do reino. Ele cumpriu. O sacrifício, o Novo Testamento no sangue do Salvador. Ele cumpriu. Do nosso lado, o compromisso. Para cumprirmos o compromisso, outra vez é Ele que escreve no nosso coração e na nossa mente as leis através do Espírito Santo. Então, a escolha de permanecer na comunhão, querido, é sua e é minha. E depende exclusivamente da nossa escolha, da nossa decisão. Então, que Deus te abençoe e abençoe também a mim nessa busca e nessa entrega, que seja efetivamente uma entrega séria e completa ao Senhor. Deus nos abençoe. Tenha um dia abençoado. Obrigado, irmão Janderson, pela mensagem. De fato, a Bíblia sempre diz sim, sim, não, não. Essa deve ser a palavra do cristão, né? Nós muitas vezes, eu falei sobre isso, irmão Janderson, há 2 dias atrás. Eu tenho um tema que é cristãos extremos. E Jesus era extremo. Se ele não fosse, não estaríamos aqui. Então, de fato, nós precisamos estar firmados na palavra, e não importa o que os outros digam de nós, e sim o que Deus pense de cada um de nós. Muito obrigado pela mensagem. Vamos então para as nossas orações. Eu gostaria de lhe ver as mãozinhas levantadas. Se eu não me engano, a dona Cristine vai fazer a oração cantada. E eu estou vendo aqui o pessoal. Eu acho que hoje eu vou. Dona Anice, será que a senhora pode fazer uma das orações para nós? Posso. Maravilha, dona Anice. Muito obrigado. E o Mário? Estou vendo ele muito pertinho ultimamente, seu Mário. Será que pode fazer oração para nós? Amém, irmão. Amém, então. Então, dona Anice fará a primeira oração, o irmão Mário a segunda, e a Cristine finalizará com a oração cantada. Oremos, então. Grandioso Deus, Pai, Criador dos céus e da terra. Obrigada, Senhor, pela noite de repouso, por estes momentos, Senhor, de ouvir a Tua palavra, que vem cada dia fazer nós crescer espiritualmente. Ó Pai, obrigada, Pai, pelo despertamento, pela oportunidade que o Senhor está nos dando ainda. Nos ajuda, Pai, nos dê força para poder obedecer o Senhor e fazer só a Tua vontade. Eu de mim, Senhor, eu sei que eu preciso muito, muito do Espírito Santo. Estou pronta, Pai, para fazer só o que lhe agrada. Me ajuda, Senhor.
Que estas mensagens que nós estamos ouvindo cada madrugada não venham a ser em vão. E abençoe, Pai, esses mensageiros também. São pessoas que precisam do Senhor, do Espírito Santo. Meu Deus, nos sacode, Pai. Eu sinto essa necessidade tão grande de ir para o campo, porque eu sei que aonde eu estou, Pai, não estou fazendo plenamente a Tua vontade. Abençoe cada irmão aqui deste grupo também, Pai. Os pedidos que foram colocados aqui durante essa semana, o Senhor conhece, o Senhor sabe das suas lutas, das suas dificuldades, de cada um. Temos filhos, temos família que tem que ser despertado, tem pastores, os nossos irmãos têm que ser despertados, Pai. E eu sei que ainda o Senhor não voltou, porque o Senhor está nos dando oportunidade. Que essas oportunidades não venham a ser em vão. Abençoe o pregador de hoje. Obrigada, Pai, porque eu sei que essa sala de consagração só está crescendo. Só mensageiro que está buscando a mensagem para passar para nós. Abençoa a tua igreja, Pai. Abençoe, Pai, o teu povo na face da terra. E que logo estaremos aí no céu com o Senhor. Mas para isso temos que obedecer o Senhor. Continue conosco hoje e sempre. Perdoa nossos pecados, aumente a nossa fé. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Pai, grandioso Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Senhor, que estou junto com os meus irmãos. Neste santo dia, sábado, ao qual o Senhor nos deste com o propósito de nos abençoar grandemente, buscando nos santificar, Senhor, para nos preparar. E esse sábado não é mais especial do que os outros, mas para nós do que aqui estamos. Ele é um sábado muito importante e definitivo na nossa vida, Senhor. Depois de ouvirmos a Tua voz falar ao nosso coração, pela Tua misericórdia eu te imploro, nos perdoe, Senhor. Nos perdoe por sermos de corações tão duros, duvidosos, Pai. Tem misericórdia de nós. Sempre que o Senhor nos orienta e nos pede algo, o Senhor é poderoso para nos ajudar a cumprir. Nos ajude a ter fé, Senhor. Assim como a Tua filha orou, nós precisamos sair desses lugares em que estamos vivendo, Senhor, aonde é praticamente só dom nos nossos dias, Pai. Nos ajude, Senhor, por misericórdia, a irmos para lugares em que o Senhor quer que a gente vá e lá nós sermos preparados para vivermos essa mensagem, para sermos os teus atalaias, produzirmos frutos de verdadeiros cristãos e que assim, Senhor Deus, possamos nós viver e poder testemunhar para as pessoas também verem em nós um caráter justo, íntegro, reto. Por misericórdia, Pai, nos ajude a nos desviar do mal. Nós temos que escolher, temos que tomar a decisão hoje de que lado nós vamos ficar, Senhor Deus. Dos que verdadeiramente obedecem ao Senhor, as tuas leis, os teus estatutos, os teus mandamentos, e vivem o princípio da tua palavra em espírito e em verdade, Senhor. Nós precisamos viver assim. Não podemos mais vacilar, Senhor. Purifica nossa mente, eu te imploro. Concede-nos um caráter semelhante ao de Cristo Jesus.
sermos homens e mulheres fortes. O Senhor não nos mandou ser fortes, corajosos. Concede-nos essa graça, Pai. Batiza-nos com Teu Espírito neste santo dia. E nos dê, Senhor Deus, poder. Humildemente, eu rogo por todos nós que aqui estamos, mas não peço só por nós, Senhor. Eu faço esse apelo ao Senhor, para que o Senhor visite os Teus filhos nestas horas sagradas e nos desperte, continue nos despertar, assim como o Senhor nos fez nesta manhã. Abençoe aqui a cada família representada, segundo a Tua graça, e nos conceda, Senhor Deus, um sábado feliz na Tua presença, para que possamos nós Te adorar em espírito e em verdade. Nos enche do Teu Espírito Santo. Eu te peço, em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém, Pai. Amém. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino has de ter, ó amigo? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida, eles não mais te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Por acaso sorriste, ó amigo, quando ouviste falar de Jesus? Mas é Ele só o único meio de salvar pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Com a alma manchada não podes nunca ver o semblante de Deus. Só os salvos remidos por Cristo poderão ter entradas nos céus. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Amém. Amém, irmã. Muito obrigado a todos, todas as orações, irmã Nícia, irmão Mário e Cristine e o marido também. Deus seja louvado. Bom, meus amigos, nós temos aí cerca de uns 10 minutinhos para nossas considerações aqui. Então, quero ver as mãozinhas levantadas. Olá, Cristine, pode falar. Bom dia a todos, bom dia, irmão Janson. Entendi a mensagem, e só que eu queria identificar bem mais claro quais são esses 4 aspectos aí do pacto eterno, né? Porque a lei seria a lei moral, o descendente, o sacrifício. Eu sei que o sacrifício deve ser Jesus, né?
Compromisso é nosso, a parte nosso compromisso com Deus, né? Mas e a parte aí, descendente e a lei? Qual seria esses dois aspectos aqui, especificamente assim, dentro desses aspectos do pacto eterno? Irmã, na verdade é o seguinte, o descendente é Cristo. Ele foi prometido. Desde o momento inicial, a primeira profecia da Bíblia, Deus disse que enviaria um descendente através da mulher. E esse descendente foi Cristo. E a lei, é claro que envolve a lei moral, mas é mais do que isso. É tudo aquilo que sai da boca de Deus. Porque toda a ordem de Deus, os 10 mandamentos, são apenas uma síntese daquilo que é o projeto de Deus. Por exemplo, nós não temos entre os 10 mandamentos um mandamento assim, direto. Não tome veneno. Essa ideia está implícita nos 10 mandamentos, não matarás. Então, tudo aquilo que sai da boca de Deus é uma ordem para nós. Nós precisamos ter consciência disso. Então, tem que ver com os lugares que nós frequentamos, os sentimentos que nós nutrimos, os pensamentos que nós nos permitimos. Tem que ver com toda a nossa existência. A nossa entrega a Deus tem que ser uma entrega completa. Por que razão? Porque quando nós chegamos ao momento final da história, quando Cristo cessar a intercessão no santuário celestial, nós teremos que viver na presença de um Deus santo, sem intercessor. Logo, nós temos que experimentar a vitória sobre o pecado. Essa vitória sobre o pecado, ela não vem de nós, ela é o resultado de um caráter mergulhado em Cristo. Aquele que bate no peito e diz que alcançou essa vida, está mentindo. Quem percebe esse caráter transformado em nós é o Espírito Santo. Nós estaremos tão em dúvida em relação a essa entrega completa que vamos passar pela angústia de Jacó. Duvidosos de termos colocado no altar do Senhor toda a nossa vida, toda a nossa existência, toda a nossa oferta, toda a nossa entrega. Entende? Agora, aquele que seguia continuamente pelo Espírito de Deus, Deus vai olhar para a sua vida, irmão. E ele vai saber que, de fato, a senhora atingiu aquele caráter. E, por isso, ele vai selar uns poucos. O selamento é algo assim de uma importância inestimável e pouquíssimo compreendida. Porque hoje, como é que as coisas funcionaram ao longo de toda a história da humanidade? É quando a pessoa morre, quando ela exala o último suspiro, que Deus tem a oportunidade de indicar se ele foi fiel ou infiel. Só que com a última geração, Deus vai declarar um enorme número, simbolicamente representado por 144 mil. E Deus vai apostar nessas pessoas dizendo assim: esses são verdadeiramente fiéis. Mesmo antes da morte deles, eu estou declarando que eles não vão decepcionar os céus e nem a mim. São homens íntegros. É a nossa experiência de Jó. Jó é tipologia. Aquilo que Jó viveu, vão viver os 144 mil. A única chance de que o diabo pudesse vencer a guerra contra Deus é que um desses
escolhidos do Senhor viesse a pecar. Ellen White tem um texto que nunca foi traduzido para o português, é o manuscrito 15 de 1850. Se vocês entrarem aí, na casa você não vai encontrar esse material, mas no EGW Whitings, você tem esse material escrito. Ela diz que Satanás tentará com toda a sua força se soltar, ou seja, escapar das mãos daquele que o conduz para o deserto, referindo-se ali à ilustração do bode Azazel. E ela diz mais, ela diz que se ele conseguisse escapar das mãos daquele que o conduzia para o deserto, Israel estaria perdido. Como é que depois de Cristo deixar o Santíssimo, Satanás ainda poderia trabalhar para escapar das mãos daquele que o conduz para o deserto? Porque Ellen White também diz que à medida que cada praga vai caindo, ele vai sendo levado para o deserto. A única chance seria que um desses selados retrocedesse no pacto e pecasse. Então, a escolha de Deus desses selados tem que ser de homens e mulheres que tiveram o caráter verdadeiramente transformados pelo Espírito e tenham atingido a máxima a que Paulo se refere. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Entende? Esta entrega é a coisa mais séria que seres humanos como nós precisamos fazer. Não é uma entrega que a gente bate no peito dizendo que alcançou nada, mas nós nos colocamos à mercê do Espírito. E Ele é que realizará a obra que Ele começou em nós. Não é isso que Paulo escreve? Que Ele concluirá a obra que Ele começou em nossos corações, e nós vamos caminhar de vitória em vitória até o dia de Cristo Jesus. Não sei se me fiz claro. Sim, irmão, eu entendi. Obrigado. Então, essa palavra que o senhor falou aí, que é barite, né? Usada para descendente e, ao mesmo tempo, para lei. Não, aliança. A palavra é aliança. A aliança é barit. E que no Novo Testamento é diatec. Essa palavra aliança, ela se materializa em 4 elementos. No descendente prometido, nos princípios do céu, que são materializados na lei, no sacrifício que pagou o preço do resgate e no compromisso definitivo daqueles que se colocam sobre o altar. Veja, Israel disse ter feito isso, mas de fato não fez. Tanto é que eles se tornaram causa das lágrimas que Cristo derramou. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedrejas aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu quis te ajuntar como a galinha junto aos filhos, os pintinhos debaixo das asas, mas tu não o quiseste. Você nunca vai ver Jesus chorando pelos romanos, pelos gregos, mas Jesus chora sobre o seu povo, sobre aqueles que declararam entrar em aliança, mas quebraram do seu lado o pacto. Isso pode acontecer conosco. Que Deus tenha misericórdia. Obrigada, irmão. Exatamente. Muito obrigado, irmão Jantes, irmã Cristine. Esse é um ponto aí, o irmão Jantes falou de uma aliança e depois ele falou de conceitos dentro dessa aliança, ok? É isso que ele quis mostrar aqui para nós. Tem esses 4 elementos, tem muitos outros, mas ele mostrou esses 4 elementos.
Para quem tiver a dúvida sobre parte do selamento, nós fizemos aqui 23 dias em dezembro do santuário, tá? Então, lá no canal tem uma playlist sobre o santuário de 23 temas que nós adentramos dentro, e o último foi o selamento, porque é o mais importante, tá bem? Então, vocês podem ir lá no 23, vai estar lá o selamento, que inclusive é uma mensagem que o Jandson passou no GIC, e eu basicamente só reproduzi ela ali com alguns outros pontos, e nós colocamos então no canal, tá bem? Então é a própria mensagem do irmão Jandson, vai estar lá no último dia do santuário, tá bom? Então, para quem quiser, é só entrar lá. Alguém mais? Ou podemos encerrar aqui? Acho que tudo ficou bem claro. Nós necessitamos muito do poder de Deus. Nós sempre falamos isso em todas as nossas ocasiões. Também lá na série do santuário tem a justiça de Cristo, que é algo fundamental para nós entendermos, tá bem? Infelizmente é muito mal compreendido, como o nosso irmão Jandson falou, mas lá tem 7 dias explicando, e nós estamos com uma série também de um irmão lá de Portugal, o Rubem Fernandes, que ele está fazendo 8 dias, e essa sexta-feira não teve, mas sexta-feira que vem vai ser o 4º tema dos 8, tá bom? Então fiquem atentos aí no canal. Mário, pode falar, meu irmão. Bom dia, irmãos. Só um momento. Passando uma moto aqui agora. Essa questão das azeitonas que ficam, né? Eu queria saber se tem a ver com 144 mil. Certamente. Na verdade, quem será salvo será o remanescente do remanescente. Gastaria, claro que muito mais tempo. Eu tenho alguns estudos muito sérios sobre, por exemplo, nós somos todos adventistas. É bem provável que você nunca tenha tido um estudo sobre a doutrina bíblica do pecado. Porque se a gente não compreende verdadeiramente o que é o pecado, nós vamos tirar do prumo tudo aquilo que é a teologia da Igreja Adventista. Uma grande confusão está estabelecida, está posta entre nós, porque nós aderimos a uma compreensão teológica do pecado que é a visão dos evangélicos em geral. Eles imaginam que pecado é natureza. E aí, quando você tira isso do prumo, você desconstrói a teologia bíblica da última geração. Você desconstrói a teologia bíblica da justificação pela fé. Você desconstrói a doutrina bíblica do santuário. E nós passamos a viver a confusão em que a nossa amada Igreja Adventista, que é o objeto na terra ao qual Deus dedica o seu supremo cuidado e atenção, apesar de fraca e defeituosa. Mas esta é a Igreja de Deus. Aqueles que restam, veja, eu também estou fazendo um outro estudo longo sobre a escatologia do adventismo. O que é que acontece no final? Se você vai a Apocalipse 18, o anjo de Apocalipse 18, ele precisa reeditar 2 das mensagens dos anjos de Apocalipse 14. Por que razão? Será que a Igreja de Deus não consegue, afinal, cumprir aquilo que era o projeto que Deus tinha para ela? De anunciar as 3 mensagens ao mundo? Então, o que eu estou tentando dizer com isso? Que o anjo que acaba por encher a terra e iluminar a terra com a sua glória é o anjo de Apocalipse 18. O anjo de Apocalipse 18 é uma descrição do remanescente do remanescente. Aqueles que são fiéis no adventismo e aqueles que vêm de fora das igrejas caídas e eles se juntam para fazer a última grande proclamação. Esses são os 144 mil. Essas são as azeitonas que restam. É o remanescente do remanescente.
De acordo com 1 Coríntios, capítulo 10, aquilo que Israel viveu foi uma figura daquilo que nós vivemos. Então, veja, como é que o evangelho foi anunciado? Não foi pela nação de Israel, mas foi pelo remanescente do remanescente. Aqueles fiéis de Jerusalém, do judaísmo que sobrou, e as nações vizinhas, os gentios, que se juntaram a eles para a última proclamação do evangelho eterno. A mim me parece que isso volta a acontecer no momento final da história. Aqueles que receberam a mensagem de forma fiel e se unem aos evangélicos, aos católicos, enfim, aos fiéis que estão espalhados em Babilônia, eles se juntam para a última grande proclamação da mensagem de salvação à humanidade. Esses são os que restam na Oliveira, os 144 mil. Amém, irmão. Muito obrigado. Obrigado, irmão Mário. Obrigado, irmão Jandson, pela explicação. Nós tivemos uma baixa aí, nós estamos com 8 dias livre do final de fevereiro para março. Vou tentar ver aqui com o Jandson o que eu consigo. Vai que ele nos traz pelo menos essa mensagem do pecado. É muito importante, de fato, o que ele falou, porque a maioria dos problemas que eu tenho com pessoas para não entender essa parte do santuário é porque ele coloca a natureza já sendo como pecado. E então é muito importante nós entendermos como dialogar quanto a isso. Um livro que eu recomendo a vocês é O Verbo se fez carne. É Ralph, tá? E ele conta ali todos os pontos dos pioneiros, o que os pioneiros pensavam sobre tal doutrina. Então, para quem quiser aí, é O Verbo se fez carne, tá? Tem tanto Muito bom. Tem tanto no IAG, como também tem no Lembra-te, tem várias pessoas aí que já disponibilizam esse material, tá bom? Para que vocês possam pelo menos se situar, tá bom? Bom, meus irmãos, vamos encerrar então a nossa sala. Eu gostaria aqui de mais uma pessoa para nós fazermos a oração. Depois eu vou colocar o hino. Agradeço a todos, tanto aqui quanto no YouTube também, que estão assistindo ao vivo. Tenham um sábado abençoado, reflitam nesse sábado. Vamos guardar o sábado da maneira que devemos guardar, tá? Pois é um dia solene, é um dia que nós devemos estar trabalhando para Deus o máximo possível, tá bem? Então, coloque-se no sábado como um agente para levar mensagem às outras pessoas e vamos adorá-lo em espírito e em verdade. Quem poderia... Ô, irmão Jandson, já aproveita que está com o mic aberto, faça a oração final para nós. Querido e amado Pai, nós louvamos e bendizemos o teu nome santo. Vivemos nesse mundo tão escuro, iluminados pela luz da tua palavra, que abre diante dos nossos olhos, de forma clara, a vontade do Senhor para as nossas vidas. Que a tua vontade se cumpra em nós, e não a nossa própria vontade. Conduza a cada um desses queridos irmãos. Nós não os conhecemos pessoalmente, mas o Senhor nos conhece a todos. O Senhor conhece as nossas lutas. O Senhor conhece os nossos desafios. O Senhor conhece as nossas famílias. O Senhor conhece as igrejas que frequentamos. O Senhor conhece os nossos irmãos que marcham ombro a ombro conosco. O Senhor sabe que muitos joelhos não se dobraram a Baal. E nós, Pai, nós queremos sinceramente, não para exaltação, nenhum de nós está buscando a própria glória. Nem faria sentido isso. Nós estamos buscando a exaltação do nome do Senhor.
Estamos buscando é que a tua palavra seja honestamente respeitada, que os princípios eternos do teu reino sejam anunciados de glória em glória, em cada cidade, em cada vila, em cada rincão, que todos cheguem ao conhecimento da excelência de Jesus Cristo, da misericórdia e da justiça do Senhor. Então nós queremos nesta manhã suplicar humildemente que o Senhor registre no teu livro, o livro da vida, o nosso nome. Não pedimos isso porque mereçamos nada, mas porque nós aceitamos o sangue bendito que foi derramado naquele madeiro para resgate de todos nós. Senhor, nos guia, nos faça úteis e sábios em cada lugar onde nós vamos, que o Senhor se veja na nossa vida, que as pessoas olhando para nós glorifiquem o teu nome. Perdoa os nossos muitos pecados. Nós precisamos do teu perdão. Nós precisamos da transformação que vem pelo teu poder, a fim de que nós possamos integrar o último grupo que vai anunciar as palavras de vida àqueles que estão se perdendo nesse mundo de pecado. Então fica conosco, nos aceita e ouve a nossa súplica, porque nós tudo pedimos agradecidos, no nome bendito e santo de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. As palavras de vida àqueles que estão. Então fica conosco, nos aceita e ouve a nossa súplica, porque nós tudo pedimos agradecidos, no nome bendito e santo de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. A palavra de vida àqueles que estão. Onde estarei eu triste?